aí, segundo ano médio, tudo bem? A professora Marcela voltando, eu dei um tempo aqui do canal, porque eu estava com muitas coisas, fazendo muitas coisas, e eu não consegui levar à frente as correções, mas eu sei que tem colegas meus aí que fazem isso já para vocês, e vocês não ficaram sem a correção, né? Então, o objetivo aqui é continuar com o ensino médio e vou dar uma geral no assunto e a gente vai questionar algumas coisas, tá? Então, a correção aqui, eu não vou dar as respostas, tá? Eu vou ver se eu consigo levá-los até a resposta, tá bom? Eu espero que todos estejam bem, já estamos nos PET 6, olha como é que tá passando o tempo aí, daqui a pouco é final do ano e a pandemia não passou, né, gente? Estamos aqui ainda na quarentena. Sei que tem muita gente que está saindo também, né? Então vamos lá sobre o assunto da semana, tá? Dessa primeira semana. Deixa eu aqui abrir os slides, tá? Então vamos lá, gente. O PET pergunta, que a gente vai falar aqui sobre a questão do comunismo, que seria o comunismo, né? Que ele vai pegar na questão da queda do Muro de Berlim. Então vamos lá. Gente, comunismo é uma ideologia política, né? Uma ideia política, socioeconômica, que pretende estabelecer uma sociedade igualitária por meio da abolição, né, da propriedade privada. Então você não vai... tudo é do Estado, né? Tudo é de todo mundo, tá? Das classes sociais, não teriam classes sociais, aquela coisa de um tá lá no topo da pirâmide, outro tá abaixo, como na sociedade medieval, né, que nós tínhamos o clero lá em cima, os nobres, depois os camponeses, burgueses, né, ali que a burguesia surge depois, né, então não tem essa comunidade, essa sociedade de classes, né, e do próprio Estado. Tá? Embora a ideia de igualdade baseada no fim dessas classes, elas já existiam antes, tá, gente? Platão já falava dessa sociedade sem classes, tá? Desde lá daquela República, do livro dele, a República de Platão. Mas essa teoria ficou muito conhecida e foi muito fomentada a partir dos estudos de Karl Marx e Engels, tá? Que deram origem às bases do socialismo depois com a Revolução Russa de 1917, né? Então, o comunismo, ele surgiu com essa nova ideia e as principais ideias defendidas pelos adeptos a essa ideologia. Então, seria uma sociedade sem classes, onde o Estado e todas as pessoas teriam bens em comum. Na realidade, o comunismo, a gente pode dizer que ele ainda nunca conseguiu, de fato, na ideia de Marx e Engels, ser implantado. Tá? A gente teve socialismo, o socialismo de Estado, que foi feito na Rússia, na Revolução de 17. A ideia seria o comunismo? Seria. Tá? Mas não conseguiu a implantação, tá? Porque tem um Estado forte, alguém que manda ali, e acaba o Estado, nesses regimes, sobressaindo-se, no sentido assim de tornar as pessoas também escravas, ok? Que é uma questão do capitalismo também, que muitos falam, eu sou escravo do capitalismo. Então, em algumas ideias do comunismo, na ideia da implantação, o Estado tomou conta de tudo, ok? Então vamos pensar, Marx pensou, comunismo ele ia ser uma coisa atingida, né? Seria uma ideia, uma ideologia a ser atingida, um ponto a ser atingido. Primeiro, poderia se passar pelo regime de capitalista, uma revolução burguesa. Depois nós tínhamos o processo da transição para o socialismo e depois chegaria ao comunismo, ok? Então vamos lá, capitalismo, gente, vocês sabem também. Capitalismo é uma coisa que está na nossa cabeça o tempo todo, né? Capitalismo é um sistema econômico que a gente hoje no Brasil vive, né, na base do capitalismo, baseado na propriedade privada. Propriedade privada, a pessoa tem a fábrica, os modos, os meios de produção, quer dizer. Então, ela detém e pessoas irão trabalhar para ela. Então, essa é uma característica do capitalismo, né? Propriedade privada dos meios de produção.
Pensa no lucro. O capitalismo pensa no lucro, gente. As características centrais do sistema capitalista incluem também, além da propriedade privada, você poder ter, né, coisas que são suas, você é dono, né, você é dono. A acumulação de capital e o trabalho assalariado fazem parte também desse processo capitalista, que seria assim, a acumulação de capital primitiva. Marx falava muito disso. Por isso que as nações capitalistas com a Revolução Revolução Industrial, estou meio roquinha, gente. Elas emergiram, tá? Porque elas foram na base da exploração, tá? Através da prática da transição do feudalismo para o mercantilismo, que não foi, né, um meio de produção, mas foi uma passagem para o sistema capitalista. Elas começaram o quê? A acumular capitais. Aí a Inglaterra veio forte, tá, na Revolução Industrial, porque ela já tinha ganhado muito dinheiro com essa prática. Tá bom? Então tá, o que foi o Muro de Berlim, gente? O Muro de Berlim foi um produto da Guerra Fria. A Guerra Fria, o que foi, gente? Depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo deu uma dividida entre Rússia e o bloco capitalista, que seria Estados Unidos, vamos pensar assim, tá? E o mundo cortou ali no meio países que quiseram seguir o regime socialista e outros que quiseram continuar no capitalismo. Então, o Muro de Berlim foi um produto dessa Guerra Fria e foi exatamente pelo enfraquecimento desse processo político, ideológico, né, que ele acabou ruindo. Então, essas forças que levaram à construção dele, que é esse bloco hegemônico, essa luta pela hegemonia entre o lado comunista ou socialista, vamos supor, da União Soviética, que vem a ruir depois, lá em 1991, né, com o Gorbachev, né, que ele muda esse processo desse regime na Rússia, e ela vem, quando esse sistema entra em choque demais, os dois sistemas, ele vem a ruir. Então, a construção dele foi uma consequência da divisão da Alemanha. A Alemanha, né, na Segunda Guerra Mundial, ela foi perdedora, então ela saiu derrotada e foi ocupada por tropas de países vencedores, que foi a França, Reino Unido, Estados Unidos e Rússia. Essa ocupação ela foi determinante, né, para o futuro alemão, uma vez que as zonas ocupadas por franceses, britânicos e norte-americanos ficaram sob influência qual? Capitalista. E a parte ocupada pelos soviéticos, os soviéticos estavam junto ali como vencedores da Segunda Guerra Mundial. Eles ficaram com a Alemanha dita oriental, então influência socialista. Então, na passagem da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha, que saiu perdedora, ela foi dividida em dois, tá? E a Rússia ficou, a União Soviética, né, perdão, ela ficou com a parte oriental. Isso fez com que a Alemanha fosse dividida em duas nações, o que também aconteceu com o Vietnã do Sul, do Norte, Coreia do Sul, Coreia do Norte. Coreia do Norte, ela ainda é altamente focada para esse socialismo de Estado, que é o Kim, aquele cara lá da Coreia do Norte, que a gente nem sabe o que acontece dentro da Coreia do Norte, tão fechada que é. Ela tem um ditador, né? Olha, o celular tá tocando aqui, gente, mas não liga não. Bem, República Federativa da Alemanha, RFA, era chamada de ocidental. Então lembra, ocidental era capitalista, que era a Berlim Ocidental, era aliada aos Estados Unidos. A República Democrática Alemã, RDA, por sua vez, era conhecida como Alemanha Oriental. Então tinha capital em Berlim Oriental e era aliada da União Soviética. Essa divisão da Alemanha foi uma das grandes marcas da Guerra Fria. Tá? Um grande ponto do processo da Guerra Fria. Então vamos lá, a imagem aqui, quando houve a questão da queda, tá? Do Muro de Berlim. Aqui as pessoas de um lado, os guardas ali, e a do outro lado, que eu acho que é ocidental, do outro lado, tá? Aqui seria a oriental. Eu, na realidade, não sei dizer qual lado, se é o oriental para cá, se é o ocidental para lá, tá? Mas era a derrubada desse muro aí que separou as duas Alemanhas. E a queda do Muro de Berlim, por que ele foi derrubado?
ele relaciona-se com a desintegração da Alemanha Oriental, né, das nações socialistas do leste europeu. A década de 1980 ela foi uma década de crise para o bloco socialista, né, em geral, e a situação não foi diferente para a Alemanha Oriental, lógico, ela era do bloco socialista. O grande foco dessa crise era a economia ruim que o socialismo, né, o bloco socialista estava passando, e a situação de vida dura dessa grande maioria da população. Na década de 80, a situação econômica da Alemanha Oriental era muito ruim, mas para mascarar a situação, o governante, né, do país, Erich Honecker, ele fornecia alguns subsídios, o Estado, né, que mantinha aquecido o consumo, né, o Estado ajudava ali a população a continuar vivendo um pouco mais, né, menos insatisfeita. O quadro da Alemanha Oriental agravava-se com o fato do governo desse país recusava-se a realizar reformas estruturais, né? As reformas de base ali, da base da sociedade, precisavam ser mudadas, que eram necessárias, tá bom? A situação econômica ruim agrava-se por conta do autoritarismo do governo, então os regimes socialistas têm essa questão também de autoritarismo. Não estou dizendo que o capitalismo não tem, podemos ver algumas ditaduras aqui na América Latina, que foram países capitalistas com ditadores também, tá? Não havia espaço para divergência política e a Stasi, que era a polícia política, agia energicamente para perseguir todos os opositores do regime. Esse quadro de crise econômica e falta de liberdade política gerava uma população insatisfeita que desejava sair do país, tá? Mas não podia porque as fronteiras estavam fechadas. Então, foi já esse processo de ebulição dessa queda desse muro que estava ficando insustentável. E a situação do bloco socialista... Opa, caiu aqui a minha luzinha, vou deixar aqui, gente, improvisada aqui. Começou a ruir, então começou a ficar ruim, e esse sistema estava frágil, tá? E acabou sucumbindo. Gente, as perguntas do PET, eu não vou responder para vocês. O que ocorreu com a União Soviética a partir de 70, tá? Falamos aí da crise, tá? De uma situação ruim que ela estava. O PET traz o texto para vocês, tá? Vocês lendo esse texto que o PET traz, as perguntas, as respostas estão todas lá, tá? De acordo com o texto, quais eram as reivindicações dos estudantes e trabalhadores do governo soviético? Tá? Uma mudança dessa estrutura, tá? Está no texto do PET também. Quais as contribuições da queda do Muro de Berlim para a nova ordem social? Lógico, caiu uma parte que era mais conservadora e se abriu uma Alemanha forte, sem divisões. E essa Alemanha hoje faz parte do quê? De uma nova ordem mundial, né? Lá no texto também vocês encontram as palavras corretas para colocar aqui nessa questão. Bem, gente, existem duas perguntas com alternativas. Eu acho que tá? Vamos lá. Urca. 9 de novembro de 1989, 156 quilômetros de extensão, cerca de 300 torres militares para observação, os cães policiais e as 127 cercas eletrificadas desapareceram, deixando um rastro de cerca de 80 mortos. Não foi tranquilo, tá, gente? 12 feridos e milhares de aprisionados nas diversas tentativas de fuga e dezenas de milhares de famílias berlinenses divididas e sem contato algum, né? As famílias ficaram uma sem contato com a outra. O texto acima refere-se ao Muro de Berlim, segundo o qual podemos corretamente afirmar. Então, esses 156 quilômetros de extensão, havia essa necessidade de romper com isso, né? Mas o que foi exatamente isso? Foi o maior símbolo, o Muro de Berlim, gente, foi o maior símbolo da divisão do mundo entre bloco ocidental e oriental, o primeiro liderado pelos Estados Unidos, bloco ocidental, e o segundo encabeçado pela antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Olha que resposta bonita. Foi construído no ano de 45, gente, veja lá a data da construção do Muro de Berlim, tá? Por ocasião do término da Segunda Guerra Mundial. Ok, tem a ver, mas foi construído nesse ano. Então vamos lá.
Além, a continuação dessa, tá, gente? E no início da polarização entre Estados Unidos e Rússia, fenômeno conhecido como a Guerra Fria. Além do aspecto ideológico da construção, havia o objetivo de impedir a fuga de cidadãos para a Alemanha Oriental. Isso existia mesmo, mas é do oriental para o ocidental. Tá? Preste atenção nessa pergunta. Nessa alternativa aí. A fuga acontecia do lado oriental para o ocidental. A galera não queria mais viver naquela situação de dificuldade, de decadência de um regime, e com um regime autoritário. A galera queria ir pro capitalismo. Apesar de simbolizar, a letra D, o começo da Guerra Fria, sua destruição não tem relação com seu fim, tendo em vista que a Rússia, hoje, a União Soviética, perdão, das repúblicas socialistas soviéticas, hoje a Rússia, apesar de algumas perdas territoriais, continua disputando a hegemonia mundial, exemplo do que aconteceu recentemente na Ucrânia. Será? Podemos considerar que sua construção teve os mesmos motivos da construção do atual muro que separa Israel da Palestina, tendo em vista os aspectos étnico-culturais? Será, gente? Então, eu deixo a deixa para vocês, tá? Na análise do texto, um pouquinho dos textos que eu passei, e na análise do texto do PET, vocês chegam a essa resposta facilmente. Pergunta 2. Enem, olha, os 45 anos que vão do lançamento, esse é o Eric Hobsbawm, gente, um grande historiador marxista, tá? Os 45 anos que vão do lançamento das bombas atômicas até o fim da União Soviética, tá, gente? Hiroshima e Nagasaki, os Estados Unidos foi lá e soltou uma bomba nas duas cidades. Não foi um período homogêneo, único na história do mundo. Dividem-se em duas metades, tendo como divisor de águas o início da década de 70. Me desculpa, gente. Apesar disso, a história deste período foi reunida sob um padrão único pela situação internacional peculiar que o dominou até a queda da União Soviética. Ok? Ele está falando do Muro de Berlim, gente. Dividem-se em duas metades, tendo como divisor de águas o início da década de 70. Ok? Apesar disso, a história desse período foi reunida sob um padrão único pela situação internacional peculiar que o dominou até a queda da União Soviética. Vamos lá. O período citado no texto é conhecido por Guerra Fria, né? Que foi o momento da construção também do Muro de Berlim, tá? Pode ser definido como aquele momento histórico em que houve o quê, gente? A corrida armamentista, letra A, né? Entre as potências imperialistas europeias, ocasionando a Primeira Guerra Mundial. Gente, a Primeira Guerra Mundial já foi, né? Guerra Fria foi depois da Primeira Guerra Mundial, tá? Domínio dos países socialistas do sul do globo pelos países capitalistas do norte. Ah, gente. Choque ideológico entre a Alemanha nazista, União Soviética stalinista, durante os anos 30. Disputa pela supremacia da economia mundial entre o Ocidente e as potências orientais, gente, como a China e o Japão. Tem a ver a China e o Japão aí nesse momento? Constante confronto das duas superpotências que emergiram na Segunda Guerra Mundial. Olha, maneira, hein? Duas potências que emergiram, né? Estados Unidos, capitalista. União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que é socialista. Então pensem bem, tá? Gente, quem tiver aí assistindo o vídeo, gostar, dá um like, tá? Não falei no começo. E deixe as respostas aí embaixo. Se vocês puderem deixar o que vocês acham das respostas, eu vou e confirmo para vocês, tá bom? Vamos estudar, vamos pensar, mas tá muito fácil. Tá muito fácil essas duas perguntas. Tá bom? Gente, deixa eu sair da tela aqui. Deixa eu me achar aqui. Tá? Eu tô num novo cenário aqui. Mudou agora, uma cadeirinha maneira. Eu espero que vocês estejam bem. E se vocês quiserem, dá um like. Se inscreva no canal da professora Marcela. E quem acertar, deixa as perguntas aí. Que com certeza tá muito moleza. Um beijo, fiquem com Deus. Na próxima semana a gente se vê. Tchau.